Pessoal, nós vamos resolver aqui então os exercícios 6.9 e 6.10, ou seja, os exercícios 9 e 10 do capítulo 6 do livro Química Ciência Central. Brown e LeMay são os autores principais, 13ª edição, tá certo? Pessoal, então nós temos aqui a questão 6.9, né, que nos diz o seguinte: a representação de superfície limite de um dos orbitais para a camada em que n é igual a 3 de um átomo de hidrogênio é mostrada a seguir. Letra A, qual é o número quântico L, número quântico, né, secundário para esse orbital. B, como podemos classificar esse orbital. C, como esse esboço poderia ser modificado para mostrar o orbital análogo da camada em que n é igual a 4. E aí ele te dá 4 possibilidades que vamos comentar durante a resolução, tá certo? Mas já o enunciado do problema, o começo dele exige aí um comentário, né? A representação de superfície limite de um dos orbitais para n igual a 3, vamos lá, é mostrada abaixo, sei o quê. Bom, que história é essa de superfície limite, né? Representação de superfície limite. Lembremos que o modelo mecânico quântico é um modelo estatístico, probabilístico, né? Uma definição possível para o orbital é que é a região do espaço tridimensional em torno do núcleo em que é máxima a probabilidade de encontrar o elétron. Diferentemente do modelo de Bohr, que é um modelo determinístico, né? O elétron circula ali em órbitas fixas em torno do núcleo, né? O que você tem no modelo mecânico quântico, que é um modelo estatístico, probabilístico, é uma região de máxima probabilidade. Mas toda probabilidade, como nós conhecemos da curva de Gauss, ou enfim, de curvas de probabilidade, o normal é que ela não caia a zero abruptamente, né? Há uma queda, né, vagarosa, lenta, até que você chega numa probabilidade residual mínima, até que efetivamente você chega a uma probabilidade igual a zero, né? Sendo assim, né, muitas vezes você vai encontrar nos livros orbitais, como esse orbital que aparece aí na figura do lado esquerdo, né, que é uma figura que não faz parte do enunciado da questão, é um orbital P também, um orbital PZ, né, está sobre o eixo Z, representado assim dessa maneira meio esfumaçada, meio difusa, né, vai ficando mais clarinho aos poucos, né, tentando representar graficamente, né, tentando passar graficamente essa percepção de que a probabilidade de encontrar o elétron ela vai diminuindo aos poucos, gradativamente, né? De forma tal que é um tanto difuso ali, é um tanto difícil dizer exatamente em que ponto que essa probabilidade cai a zero. Esse, inclusive, é um dos desafios, ou enfim, é uma das considerações que tem que ser feita quando você vai dizer qual é o tamanho, né, de um átomo, né, qual é o seu raio, né? Escolher, né? Ó, eu vou dizer que o raio do átomo vai do núcleo até o ponto em que a probabilidade de encontrar o elétron cai a 5%, por exemplo. É um critério, né? E você teria um certo raio. Se você disser que o raio vai até onde a probabilidade de encontrar o elétron cai a 1%, bom, o raio já vai ser maior. E por aí vai, né? Então, quando se diz aí na enunciada a representação de superfície limite, perceba que o orbital P, que nesse caso é o orbital PZ, né, está sobre o eixo Z, ele está representado aí como uma superfície sólida, né? Isso significa dizer que, suponhamos, né, da superfície, né, do contorno da superfície para dentro, por assim dizer, né, 95% da probabilidade de encontrar o elétron está aí nessa superfície, né? Então, superfície limite, né? Eu defini que o meu orbital termina onde, né, a probabilidade de encontrar o elétron cai a 5%, por exemplo. Então, do meu limite para dentro, digamos assim, da minha superfície, eu tenho 95% de chance de encontrar o elétron. Tá certo? Bom, isso quer dizer superfície limite. E lembrar que esses orbitais todos são construídos, né? Por isso que você diz, muitas vezes fala em átomos hidrogenoides, né? Na verdade, a resolução lá das funções de onda e tal são para o átomo de hidrogênio, não sei o que. Aí você vai dizer, pô, mas o átomo de hidrogênio só tem um elétron, configuração é 1s1, então não tem orbital P. Bom, não tem orbital P preenchido, né? Mas, por exemplo, num estado excitado, poderia eventualmente promover o elétron do orbital 1s para um desses orbitais P, ou enfim, né? Mas vamos lá. N igual a 3, número quântico principal é igual a 3, perfeito, né? Lembrar que no primeiro nível de energia, N igual a 1, número quântico principal é igual a 1, nós só temos o orbital tipo S, né? Orbital tipo P a partir do 2, orbital tipo D a partir do 3 e orbital tipo F só a partir do 4. Mas vamos lá. N igual a 3, eu tenho um orbital P, ok, está tudo coerente,
né? Qual é o número quântico L, número quântico secundário, né? É 1, né? Como a gente aprende lá no ensino médio, né? SPDF 0123. Número quântico secundário aí é 1, né? Número quântico secundário L, número quântico secundário é 1, que é um orbital P. Como podemos classificar esse orbital? Essa pergunta para mim é um pouco ambígua, né? Como podemos classificar esse orbital? Não está claro para mim o que o autor pergunta. Bom, vou dizer o que eu consigo entender. Como podemos classificar esse orbital? É um orbital do tipo P, né? É um orbital do tipo P. O número quântico secundário é 1 e é um orbital do tipo P, né? Mas enfim, é uma pergunta que não ficou muito claro para mim o que o autor quer dizer com isso. Como podemos classificar esse orbital? Bom, é um orbital do tipo P. Se tivesse que responder, eu responderia isso, mas não sei o que ele está entendendo aí como classificação, né? Mas vamos lá. Letra C. Como esse esboço poderia ser modificado para mostrar o orbital análogo, ou seja, um outro orbital PY, né? É um orbital P. Sim, e eu sei que é um orbital P, porque não é um orbital S, os orbitais S são esféricos, né? Os orbitais D, o DZ2 tem aquele toroide, né, que o diferencia de todos os outros, D. E os outros orbitais D têm 4 lóbulos, né? E os orbitais F são mais complicados ainda, enfim, é um orbital P, não tem para onde, né? Bom, C. Como esse esboço poderia ser modificado para mostrar o orbital análogo na camada em que n é igual a 4, né? Bom, se n é igual a 4, né, então estou no quarto nível de energia. Não mudaria, né, a primeira opção, não mudaria sim, né? Orbital PY, né? Enfim, é o orbital P que está sobre o eixo Y, orbital PY de n igual a 4 para n igual a 3, né? Que é o que está representado aí, mudaria sim. Então a pergunta da letra C, como esse esboço poderia ser modificado para mostrar o orbital análogo da camada em n igual a 4. Não mudaria? Sim, mudaria sim, por razão que a gente vai ver mais adiante até. 2. O diagrama seria maior? Sim, verdade, né? Se o orbital é do tipo P, o formato vai ser o mesmo. O formato em forma de halteres, 2 lóbulos, né, de mesmas dimensões, de mesmo tamanho. Mas se é o orbital 4py, em vez de 3py, esses lóbulos serão maiores, né? Vão avançar mais para frente ou mais para trás ao longo do eixo e serão um tanto maiores também em termos de seu volume, né? Então o diagrama seria maior? Sim, seria maior. Outro lobo seria adicionado ao longo do eixo mais x? Não, não, né? É um orbital do tipo P, só tem esses 2 lóbulos aí mesmo, né? Não há que acrescentar nenhum outro lóbulo, não. E 4, o lobo no eixo mais y seria maior do que o lobo no eixo menos y? Não, também não, né? É um orbital do tipo P, os 2 lóbulos têm a mesma dimensão, mesmo raio, mesmo volume, enfim, né? São exatamente iguais, tá certo? Então a alternativa correta aí seria 2, né? O diagrama seria maior, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. E chegamos, então, à questão 610, né? 610, que nos diz assim. A ilustração a seguir mostra o formato de um orbital D. Já está dito que é um orbital D. Bom, e aí vem as opções, né? Enfim, o detalhamento aí da questão. Sim, e aí nós reproduzimos numa outra figura, né, os 5 orbitais D, perfeito? DZ2, que está sobre o eixo Z, né? E é bem fácil diferenciar dos outros orbitais D, porque tem esse toroide, né? Essa rosquinha aí no centro, né? O dx2 menos y2, que está sobre os eixos x e y, né? E aí nós temos dyz, dxz e dxy, que são orbitais que estão entre os eixos, né? Y e z, x e z e x e y, tá certo? Bom, estão aí representados. Mas vamos lá, letra A. Com base no formato apresentado, quantos orbitais dele poderia ser? Bom, ele poderia ser 4, né? Poderia ser o dxy, o dxz, o dydz, ou poderia ser o dx2 menos y2 também, que tem o mesmo formato dos outros 4. Poderia ser qualquer desses 4 orbitais, né? Ele poderia ser quantos orbitais D? Com base no formato apresentado, quantos orbitais dele poderia ser? Poderia ser 4 orbitais D. Poderia, pelo formato, ser qualquer desses 4. dxy, dxz, dyz ou dx2 menos y2. Só não poderia ser o dz2, que enfim, tem uma geometria muito diferente, né? Letra B. Qual dos itens a seguir seria necessário para determinar qual dos orbitais D ele representa? Ponto.
a direção do eixo Z, né? Bom, se eu der a direção do eixo Z, eu consigo determinar se ele é o dx2 menos y2, dxy, dxz ou dyz, né? Apenas determinando a direção do eixo Z. Então, qual dos itens a seguir seria necessário, né? Ele está dizendo necessário, mas eu estou entendendo como necessário e suficiente, né? Necessário e suficiente. Mas vamos lá, vamos discutir o necessário e suficiente. Para saber determinar qual dos orbitais dele representaria a direção do eixo Z. Se eu soubesse a direção do eixo Z, isso me ajudaria a saber se ele é o dxy, dxz, o dyz ou o dx2 menos y2? Com certeza ajudaria. Né? Com certeza ajudaria. Porque, por exemplo, o orbital dx2 menos y2, ele é perpendicular ao eixo Z. O orbital dyz inclui, por assim dizer, né, está sobre o eixo Z. O orbital dxz, a mesma coisa, inclui, está sobre, por assim dizer, o eixo Z. E enquanto o orbital dxy, assim como o dx2 menos y2, o dxy também é perpendicular ao eixo Z. Então, saber saber a direção do eixo Z, sim, me ajudaria, né? Seria necessário, me ajudaria a saber qual dos orbitais D ele é. Não seria suficiente, né? Mas seria necessário sim. A identidade do elemento? Não. A identidade do elemento não. Né? Não importa se é um orbital do átomo de zinco, ou do átomo de ferro, ou do átomo de níquel. Em princípio não vai fazer diferença aí no formato. Então, saber a identidade do elemento, com certeza, não vai mudar nada. O número de elétrons no orbital? Também não, né? Se a configuração é D3, D4, D5, isso não vai mudar o formato dos orbitais. Então, saber qual é a configuração, o número de elétrons no orbital, né? Aliás, se for num orbital só, né? Vai ser um elétron ou dois, então seria, né? Enfim, seriam 2 elétrons no máximo, né? No orbital, considerado um orbital apenas, né? Subnível D completo, que são 5 orbitais, então são no máximo 10 elétrons, né? A configuração poderia ser de D1, aliás, de D0, né? Supondo que não tivesse elétron, até D10 no subnível, né? Perfeito? Mas saber o número de elétrons no orbital, quer dizer, no orbital está no singular, é um orbital só, então teria 1 ou 2 elétrons no máximo, né? Não, isso também não vai te fazer diferença, porque não vai mudar aí a forma do orbital, a depender de quantos elétrons ele tem. E 2, as direções dos dois principais eixos. Sim, se eu souber a direção aí dos dois principais eixos, né? Enfim, aí eu consigo, né? Tá certo? Se eu souber a direção do eixo X e do eixo Y, e souber que esse orbital está sobre os eixos X e Y, então ele é o dx2 menos y2. Se ele estiver entre os eixos X e Y, então ele é o dxy. Né? E conhecendo a direção dos dois principais eixos, z e x, ou z e y, como fosse, eu consigo descartar, né, as possibilidades aí, dentre as 4 possibilidades possíveis. Então, se tivesse que escolher uma alternativa só, seria a 4, né? As direções dos dois principais eixos. Alternativa 1, a direção do eixo Z, me ajuda aí a excluir alguma, me ajuda aí a excluir alguma possibilidade, né? Mas eu ainda não elimino por completo, porque tanto o eixo DYZ quanto o DXZ, ambos os orbitais, né, eles incluem, por assim dizer, o eixo Z. E o eixo Z, só a direção aí, em princípio, não me ajuda. Né? Percebam que tanto o DYZ quanto o DXZ, né, eles incluem o eixo Z e os lóbulos estão, né, enfim, ou entre os planos, né, o plano formado pelo eixo Z e Y, no caso do DYZ, ou o plano formado pelos eixos X e Y, no caso do DXZ. Né? Mas só a direção do eixo Z ainda me deixaria em dúvida. Né? Ainda me deixaria em dúvida. E se o eixo Z fosse perpendicular, né, ao orbital, ele tanto poderia ser o dx2 menos y2 quanto o dxy, né, se o orbital fosse perpendicular ao eixo Z. Então, ainda ficaria em dúvida entre dois orbitais. Né? Então, a letra I, né, simplesmente a direção do eixo Z,
seria bom, me ajudaria, eliminaria, mas eu ainda ficaria, de qualquer forma, com duas possibilidades, né? Poderia ser o dx2-y2 ou dz2, ou poderia ser o dxy ou o dxi, o dxe ou dyz. Então, só saber a direção do eixo z não seria suficiente, mas então seria bom, ajudaria, né? Eliminaria dentre as quatro possibilidades, mas me deixaria ainda assim com duas possibilidades. Já o item 4, né, conhecer as direções dos dois principais eixos, suponhamos z e x ou z e y, aí sim eu conseguiria, basta olhar a figura, né? Se você souber a direção do eixo z e também do eixo x, ou do eixo z e também do eixo y, você vai conseguir determinar então qual dos quatro orbitais, né, porque não é o dz2, tem que ser um dos outros quatro, qual dos quatro orbitais então esse orbital seria. Tá certo? Muito obrigado então.